Pessoal, sou Rosivaldo, professor de História do sexto ano, e hoje nós vamos continuar o capítulo sobre o cotidiano da Grécia Antiga, falando sobre o cotidiano das mulheres na Grécia Antiga. Pois bem, pessoal, na Grécia Antiga, em especial em Atenas, as mulheres elas tinham funções diferentes, sendo elas ricas ou sendo elas pobres. A mulher rica ela tinha menos privilégio no que diz respeito à escolha de maridos, à participação na sociedade. Já as mulheres mais pobres em Atenas, elas tinham mais participação, assim, mais poder de escolhas e também mais liberdade de poder trabalhar. As mulheres em Atenas ricas, elas eram criadas para serem esposas. Elas ficavam em uma sala chamada de gineceus, que era uma sala especial para ela ficar até o período do seu casamento. Até o período do seu casamento. E desde criança, elas foram ensinadas a serem mulheres atenienses, como brincando com brincadeiras que ensinasse ela a ser dona de casa e fazendo atividades de dança, música, e se ocupavam com as cerimônias preparativas para casamentos. Então a mulher ela ficava nessa preocupação todo o tempo. Quando ela vivia com os pais, ela vivia em um lugar todo o tempo aprendendo a como ser a mulher do seu futuro marido. E quando ela se casava, ela ficava todo o tempo sendo a mulher do seu marido, cuidando da sua casa. Para as mulheres ricas, era prevalecente as atividades domésticas. E isso em Atenas. E as mulheres em Atenas, elas se casavam a partir dos 15 anos de idade com os noivos que eram escolhidos pelos pais dos noivos. Os pais dos noivos iam escolher aquele com quem as mulheres iam casar. E muitas das vezes elas casavam até mesmo com menos idade. E as mulheres, depois de casadas, elas eram destinadas a terem filhos. As mulheres, para os atenienses, elas tinham que ter bastante filhos. E era comum as mulheres terem sucessivos filhos sem ter um prazo longo para isso. E também, por conta disso, havia muitas mortes por parto. Isso era com as mulheres atenienses, todo um ritual para as mulheres atenienses. Ficar em uma sala, essa sala gineceu, ela era uma sala que ela tinha que ficar para não pegar sombra. Por quê? Porque havia uma concepção de que em Atenas, a mulher que pegar sol, ela não era rica. Então, se a mulher aparecesse com alguma marca de sol, a posição social dela ela era acusada. Ou seja, ela não era uma mulher privilegiada. Então, a mulher em Atenas, que era considerada rica, era uma mulher sem marcas de sol. Então, por isso ela tinha que ficar em uma sala
o tempo todo até o seu casamento para manter a sua pele sem marca de sol. E ela tinha os filhos, como eu já falei, e a mulher ateniense, ela só era considerada cidadã por conta dos homens atenienses, por conta do seu pai, por conta do seu marido e por conta dos filhos. Só assim ela era considerada uma cidadã. Se ela fosse uma mulher que não tivesse nenhum pai, nenhum filho, nenhum marido ateniense, ela não era considerada cidadã ateniense. Então, elas viviam em função dos homens, as mulheres atenienses. Já em Esparta era diferente. As mulheres elas tinham tratamentos semelhantes aos dos homens. Então, como os espartanos eles ficavam ausentes, porque os espartanos tratavam muito das guerras, como eles ficavam ausentes, as mulheres tinham autonomia no lar. Cabia a ela a organização do lar. E ela, além de fazer as tarefas do lar, ela poderia aprender a cavalgar, aprender a correr, conduzir carruagens e a realizar provas de força. Era isso que a mulher ateniense poderia fazer. Fora os serviços que ela tinha como mãe. A mulher ateniense, a mulher espartana, ela não fazia serviço doméstico. Quem fazia serviço doméstico eram as mulheres zilotas. E quem eram as zilotas? As mulheres estrangeiras que foram usadas pelos espartanos para servir eles. Então, eram essas mulheres que trabalhavam nas casas dos espartanos e não as mulheres dos espartanos como é em Atenas. Como é em Atenas. Então, é isso, pessoal. O cotidiano da mulher grega, ela está diante da gente como um papel em que a mulher ateniense e a mulher espartana fazem. Então era comum ter um tipo de mulher que nem em Atenas e ter um tipo de mulher que nem em Esparta. Uma mulher como em Atenas, uma mulher mais voltada aos serviços domésticos, e em Esparta uma mulher mais com mais autonomia, com mais coisas para fazer e direitos quase iguais aos dos homens. E hoje, como é que é a mulher nos dias de hoje? A mulher tem mais liberdade, a mulher pode escolher com quem se casar, a mulher trabalha hoje em dia, a mulher tem N funções, mas nos dias atuais ainda predomina a autoridade do homem. Por exemplo, tem serviços que acham melhor contratar homens, o salário para a mulher é menor para homens e assim vai. Existem outras dificuldades, mas do período da Grécia Antiga para cá, a mulher já conquistou bastante coisas e está em luta para conquistar mais coisas. Então, pessoal, é essa a minha aula e eu queria que vocês, eu vou colocar um link aqui no vídeo de uma música de Chico Buarque que se chama Mulheres Atenienses, Mulheres de Atenas. Vocês vão ouvir essa música e vão relacionar essa música com o texto. Vão ver o texto do livro, que está a partir da página 143, falando sobre as mulheres de Atenas. Vocês vão ouvir a música e vão relacionar ela com o texto. O que na música diz, que no texto diz também. Vou fazer uma relação da música com o texto. Valeu, pessoal. Muito obrigado.